Bom, resolvi adicionar esse vídeo na lista de vídeos que eu tenho pro meu blog e pro meu vlog. Então, a ideia do vídeo veio de um amigo meu que me mandou um recado hoje à tarde, domingo à tarde, falando que ele recebeu no correio o registro para votar. E o que ele podia, se ele tinha que registrar e se ele podia registrar e como isso funcionava. Então eu vou explicar os detalhes do que você deve fazer e o que você não deve fazer a respeito desses documentos ou dessas mensagens que vêm no correio para você quando você mora nos Estados Unidos, mas ainda não adquiriu a cidadania. Então, como portador de visto F1, J1, H1, O1, Green Card, todos esses vistos que deixam você ficar nos Estados Unidos por um período longo, o que você deve fazer? O que você deve fazer é sempre fazer o seu imposto de renda. Então, independente se você tá ganhando dinheiro, você pode ser visto F1, ou que você não ganha nada, não tá trabalhando, ou ganhando dinheiro como visto H1, você deve fazer o seu imposto de renda todo ano. Então, se você é F1, não está trabalhando, não está tendo nenhum dinheiro entrando na sua conta, nenhum dinheiro vindo de um empregador americano, você se declara isento nos Estados Unidos. Se você é visto H1 e você está ganhando dinheiro, você tem que declarar não só todo mês o governo tira uma parte para o imposto de renda, como também você precisa declarar no final na época de imposto de renda para fazer o balanço final, se você deve ou se o governo tem que retornar para você dinheiro. Por que é importante fazer isso desde a época que você é F1 ou quando você é F1? Porque você nunca sabe o futuro. Quando você for aplicar para o seu Green Card, você precisa mandar pelo menos os 3 últimos anos de imposto de renda. E se você for auditado pela USCIS, eles podem pedir todos os impostos de renda a partir do momento que você passou pela imigração sob um determinado visto. Então, imposto de renda mandatório. Imposto de renda, o dia do imposto de renda que eles falam aqui geralmente é entre abril 15 e abril 17. Até lá, você tem que fazer mandar o seu imposto de renda. O que é importante saber? O imposto de renda, você paga os formulários nos correios e nas bibliotecas. Dependendo do seu visto, dependendo se você é solteiro, casado, tem filhos, imposto de renda nos Estados Unidos é muito complicado. Então, quando você for fazer o seu primeiro imposto de renda, depende muito de qual visto você tá, se você é solteiro, casado, tem filhos. Depende de tudo isso. Então, o que você pode fazer? Geralmente tem 3 opções. Você faz você mesmo, pegando o formulário nas mãos e preenchendo. Você vai para um contador e ele faz para você, ou você usa um software de terceiros. Eu uso o TurboTax da Intuit, que é muito bom e muito famoso aqui nos Estados Unidos. Dependendo do seu visto, existem certos fatores que não vão deixar você fazer, por exemplo, online. Então, você tem que entender qual é a sua situação. Então, a minha sugestão é que logo de cara você vá para um contador ou para uma pessoa que seja especializada a fazer imposto de renda, para pessoas que têm o seu tipo de visto. E pergunta para ela se depois disso, quando que você pode usar, se depois disso você tem o seu Tax ID, se ela vai mandar para você ou você tem que mandar por correio. Pela minha própria experiência, eu tinha visto F1, eu mudei de visto. Então eu fui F1, H1. E o que aconteceu? Quando eu era F1, eu fiz na mão, fiz por empresa de contador, e a primeira vez que eu fiz por esse terceiro online, ele fez todo o cálculo para mim, mas ele não deixou eu fazer o filing automático, porque era a primeira vez que eu fazia sob um visto diferente. Então ele não deixou eu fazer o filing automático. Eu tive que imprimir tudo, mandar pro correio mais uma última vez, e aí no ano seguinte eu virei eletrônico 100%. Então depende muito do que você é. E eu sugiro que visto que você tem. E eu sugiro muito você ir para um contador, caso você seja casado ou com filhos, porque isso tem várias deduções
instruções e é muito difícil você saber sozinho fazendo no papel. E alguns dos sites não deixam você fazer, por exemplo, o site não vai deixar você usar ele para fazer se você é visto de F1. Ele pergunta que visto você é logo de cara. E ele não vai deixar você fazer o visto F1 porque o formulário é muito básico. Então, se, por exemplo, se você é F1 e está trabalhando dentro da faculdade, ganhando um dinheirinho, você vai ter que declarar dinheiro, porque o governo estava segurando o imposto de renda, você vai ter que fazer esse balanço, mas o site não tem esse caso. Então vai num contador, entende como as coisas funcionam para sua situação, e aí no ano seguinte, se você não quiser gastar com computador, quiser fazer no site, vai no site, faz, aprende. O software fala para você, o site fala para você o que você deve fazer ou não fazer, quais são os próximos passos, então é bem facinho. Tá? Então taxa, imposto de renda você precisa fazer, independente se você está ganhando dinheiro ou não. Qual é outro documento que você vai precisar fazer? Você vai precisar fazer uma carteira de motorista. Por mais... Eu nunca tive carteira de motorista internacional. Na verdade, quando eu falei com a minha advisor, ela falou que carteira internacional na Califórnia não tinha valor nenhum. Que, na verdade... O DMV e a polícia, pelo menos do estado da Califórnia, deixa você dirigir até 3 meses sem ter a carteira da Califórnia. Então, eu tinha 3 meses para pegar minha carteira da Califórnia. Você tem que ter uma carteira de motorista. No mínimo, se você não quiser dirigir, você tem que ter uma identidade. A carteira de motorista e a identidade, elas são a mesma. Elas são iguaizinhas. Vai ter o mesmo número... E uma parece a outra, é difícil distinguir o que é, só tá falando ID e driver's license. Se você tem uma carteira de motorista, você não precisa pagar pela ID. A diferença, o que aconteceu comigo é assim, eu precisava de um número nos Estados Unidos. Então, quando eu cheguei aqui, eu não, assim... De um dia para outro, eu não tinha um número, não dava para eu chegar e fazer uma carteira de motorista, não dava para fazer o exame e tudo mais de um dia para o outro. Então, o que eu fiz? Eu fui até o DMV e pedi uma identidade, que na hora eles me deram um número, que ia ser minha identidade, e para tudo que eu precisava de uma identificação, eu dava essa identidade. Demorou uma semana para sair meu cartão, e aí, depois de 2 meses estudando, 2 meses estudando para fazer o curso de direção, eu fiz e tirei a minha carteira de motorista. Tanto quando eu renovei, eu não paguei pela minha identidade, porque você paga separado. Eu só paguei pela minha carteira de motorista, que também vale como minha identidade. Então, identidade e carteira de motorista... Então, identidade e carteira de motorista são documentos que você vai querer. No seu caso, se você conseguir se você não precisar da identidade, ótimo. Só gasta dinheiro na carteira de motorista. E a carteira de motorista nos Estados Unidos, pelo menos na Califórnia, são 2 etapas o processo. Uma é a prova escrita e outra é a prova prática no seu próprio carro, na rua, com um instrutor falando o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Cada estado muda. Cada estado tem jeitos diferentes de testar. Então, outra coisa muito interessante aqui é se você mudar de um estado para o outro, você muitas vezes tem que revalidar sua carteira de motorista. Então, carteira de motorista é a segunda coisa que você precisa, ou identidade, ou os dois, é um documento que você vai precisar. Terceiro documento que é o seguro social. O seguro social é um CPF, tá? Então, a identidade, que nem o RG, carteira de motorista é um RG, o seguro social é o CPF. O CPF só é dado para alguém internacional se ele tem um emprego ou comprovação de emprego. Então, você só vai conseguir, vamos supor, se você vier para cá como F1, você só vai conseguir pegar esse seguro social se você conseguir um emprego dentro da faculdade, e aí você vai precisar desse seguro social. E no seguro social tem tudo. Eles vão construir história de crédito, vão segurar, o seguro social vai dar, quando você se aposentar, ele guarda uma boladinha pra você, pra te dar quando você se aposentar, tipo, uma parte da sua aposentadoria sai do seguro social, ajuda a pagar médico, todas essas coisas, quando você se aposentar. E a contribuição do seguro social sai do seu salário todo mês. Qual é outro documento que você precisa prestar atenção? Isso daí não é nenhum documento. Quando você pega a sua identidade ou seu seguro social, você entra no banco de dados dos Estados Unidos. Queira ou não queira, você está no banco de dados do governo. A partir daí,
o governo sabe o que o governo tem acesso a você como pessoa, mas ele não sabe às vezes qual é a sua situação. Então você vai acabar caindo em situações em que você vai receber pelo correio, por exemplo, chamando você para ser júri. Então você pega a cartinha assim que você abre, fala, você tá sendo chamado para ser júri, você precisa aparecer nisso, nesse dia. Se você não fizer isso, você pode ser preso e pagar uma multa até X mil dólares. Então assusta a carta de primeiro. Quando você vira a cartinha, tem lá embaixo uma parte que você tem que responder de volta, que você responde sim ou não, o porquê você não pode comparecer. Você não pode ser júri até você virar cidadão. Só que, se você falhar em mandar essa partezinha dizendo que você não pode ser júri porque você não é cidadão, tem uma opção que fala que você não é cidadão, você pode acabar sendo presa e pagar uma multa porque você não informou eles que você não podia ser júri. Então você não aparece e eles vão atrás de você e você tinha que ter mandado aquele papelzinho. Então toda vez que você pegar aquilo no correio, leva a sério, responde e manda de volta. E, infelizmente não é uma vez que você vai fazer que eles vão parar de mandar. Então eles vão continuar mandando. Eu todo ano sou chamada umas 2 vezes e sempre respondo que eu não posso porque não sou cidadã. Quando você receber esse convite para ser júri, lembre-se de falar que você não é cidadão ainda e mandar de volta no tempo que eles determinam. Acho que é 1 semana ou 2 semanas que eles pedem uma resposta. E qual é o último documento que, de novo, não é documento, é uma carta que vem pelo correio, para você se registrar como eleitor. Nos Estados Unidos, você não é obrigado a votar. Mesmo cidadão, ele não precisa votar, ele não precisa se registrar como eleitor. Você vai receber essa carta assim como você recebe a para ser júri. Geralmente essa carta não tem que você precisa mandar a resposta, porque como não é obrigatório, é só uma carta convidando você a se registrar. E geralmente elas vêm do Partido Democrata e do Partido Republicano. Então às vezes você pode até pegar 2, dependendo de quem tá mandando, por que tá mandando. Então não se desespere, não vá registrar, porque você tentar se registrar sem ser cidadão é crime. Tudo bem que o pessoal vai ver que você tá super confuso, não vai acontecer nada, mas você não pode tentar se registrar. Pode ser eles podem achar que é fraude. Então não se preocupe, descarte. E se você receber de novo, descarte até você virar cidadão. Quando você virar cidadão e quiser ser eleitor, vai lá e se registra. Eu falei que aquele era o último documento que eu queria falar a respeito, mas tem mais um que eu gostaria de falar, que é o seu título de eleitor brasileiro. Então, o que você pode fazer com o seu título de eleitor brasileiro? Você tem algumas opções. Uma, você pode... Se você vai ficar nos Estados Unidos por um tempo que vai cobrir eleições no Brasil, você pode justificar pedindo para alguém... Quando você volta para o Brasil, você justifica, leva toda a documentação que você estava fora. 2, se você deixou alguém que tem controle e pode se passar por você, que pode responder como se fosse você no Brasil, você pede para aquela pessoa justificar. O que acontece? O que aconteceu comigo? Mesmo eu justificando votos, depois de um tempo, o governo estava mandando uma multinha pequena porque eu estava justificando muitos votos. O que, infelizmente, é a situação se você mora fora. Mas o que o governo brasileiro deixa e você pode fazer? Se você tem uma embaixada perto de você, e eu não sei caso se você não tem, se existe algum outro lugar que você pode ir votar, mas eu me registrei como meu colégio eleitoral à Embaixada Brasileira. Então agora eu voto daqui nas eleições do Brasil. E eu só posso votar na eleição de presidente. Então eu não preciso votar em nenhuma outra eleição, a não ser para a presidência do Brasil. E eu não preciso mais justificar. O que é muito bom, porque salva tempo de todo mundo, meu ou de qualquer outra pessoa, e eu posso continuar exercendo o meu direito de cidadã, que é votar. Então, eu sugiro muito vocês, se vocês planejam ficar nos Estados Unidos por um tempo longo, eu sugiro vocês irem até uma embaixada brasileira e registrar como colégio eleitoral. Eu acho que você paga uma taxa pequena para fazer transferência do colégio eleitoral. Eles também perguntam se você vai morar por um tempo longo e indeterminado. Então, eu sugiro que você dê uma investigada e, se for melhor mesmo, e até no final das contas salvou mais dinheiro do que se eu tivesse continuado justificando, e me deixa exercer meu direito de cidadã. Então, esses são os documentos e algumas coisas que a gente
passa logo que a gente muda para os Estados Unidos, é muita informação junto e muita coisa para você correr atrás. Então lembra, se o primeiro dia nos Estados Unidos, o que você tem que fazer? Você tem que correr atrás da sua carteira de motorista. Se você achar que vai demorar um pouquinho mais, porque você precisa ter um carro para tirar a carteira de motorista, eu sugiro muito para você pegar uma carteira de identidade. Você vai querer ir para um bar, você vai querer, se você é maior de 21 anos, você quer ser identificado, então paga uma taxinha a mais, pega uma carteira de identidade logo de cara. Eu recomendo muito. 2, ficar de olho no seu imposto de renda, pelo menos logo no primeiro ano. 3, as cartas que vêm pelo correio, se é para pedir para júri, lembre-se de falar que você não pode ser júri e mandar de volta, e para você se inscrever e virar eleitor, você pode só passar, a não ser que ele pede uma resposta, mande uma resposta. E se você quiser mudar o seu título de eleitor para uma embaixada brasileira ou para qualquer outro lugar que pode ser considerado uma escola eleitoral, faça isso também. E o seguro social, quando você conseguir emprego, o próprio empregador vai pedir para você tirar o seguro social. Eles têm que mandar uma carta e você tem que aparecer no escritório do seguro social para fazer uma entrevista rapidinha e eles te mandam o seguro social em 1 semana, 2 semanas. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você saber o que fazer logo que você se muda para os Estados Unidos a respeito de documentos e documentos que você precisa assinar, documentos que você precisa responder e documentos que você precisa ter. Se você tiver qualquer outra dúvida, me deixa uma mensagem na parte de comentários e eu vou responder o mais cedo possível. Obrigada por assistir o meu canal e até a próxima!